Olá pessoal, bom dia, todo mundo aí que acordou de madrugada. Abra sua Bíblia aí comigo, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 24 em diante. Diz assim: Tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer às multidões a respeito dele: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam roupas preciosas e vivem em delícias estão nos palácios reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que aí envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Pois eu vos digo que dentre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João. E aquele que é o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, recebendo o batismo de João. Mas os fariseus e doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus quando a si mesmos, não sendo batizados por ele. Aqui, pois, compararei os homens dessa geração, e aqui são semelhantes. São semelhantes aos meninos que, sentados nas praças, gritam uns para os outros: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João o Batista, não comendo pão e nem bebendo vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: Eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Muita gente, quando fala a respeito da vida de João Batista, às vezes se deslumbra com a dureza do caminho que ele é levado por Deus a trilhar. João Batista recebeu um chamado desde antes do nascimento dele, um chamado que poucos homens na Escritura receberam, que era ser uma espécie de nazireu, que era um voto específico, onde a pessoa não se dedicaria a consumir bebidas fortes, não se dedicaria a nenhuma outra coisa, senão se consagrar a Deus. O curioso dessa história é que essa consagração acontece desde antes do seu nascimento, através de um anjo que aparece para o seu pai, e então fala que ele haveria de ser o profeta, que prepararia o caminho para o Cristo vir. E quando a gente olha para o pacote religioso que envolve essa questão de ser um profeta, ser um nazireu ainda, que é pior ainda, né? Na vida de João, fica parecendo que o fardo religioso da parte de Deus para a vida desse homem é um fardo extremamente pesado. Embora ele é revestido de honras aqui por Cristo, né? Cristo diz que dentre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que ele. Cristo também enfatiza que o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ou seja, ele leva o cara lá em cima, mas depois ele traz para nós uma responsabilidade de que nós estamos sendo chamados para, olhando esse homem de dores, esse homem que teve um caminho trilhado por Deus, que é um caminho estreito, não é para qualquer um, ainda assim nós temos uma vocação da parte de Deus de que a gente se torne maior do que João Batista. Boa sorte para cada um de nós, né? Porque parece que o desafio às vezes é inatingível. Parece que aquilo que Deus está exigindo de nós é algo impossível. E na verdade, se a gente for olhar para cada uma das situações que João Batista vive, ser um homem que não está nos palácios, mas ser um homem que está clamando nos lugares onde estão as pessoas desesperadas, no deserto.
Ser um homem que, embora ele podia estar lá denunciando a hipocrisia religiosa na porta do templo, não. Ele foi nos lugares aonde estavam os piores, estavam os marginalizados. A gente tem uma expressão que hoje todo crente usa, né? E que às vezes a gente não para pensar no que ela significa. Você vira pro cara e fala assim: e aí, velho, como é que tá? A vida tá boa, tal? Ele fala assim: não, rapaz, tô passando por um deserto, né? Então, João entendeu que tinha uma vocação. E a vocação dele era ser voz de Deus no deserto. E não era um deserto de maneira figurada, era no deserto mesmo. Era no lugar onde os religiosos naturalmente não estariam. Mas estariam todos aqueles que são os desesperados. Todos os endividados, todos aqueles que de alguma maneira estão à margem daquilo que Deus está fazendo nos templos. Se já não bastasse, ele tem uma alimentação restrita, ou seja, dentre todas as coisas que Deus coloca para quem possui esse chamado, para poder se alimentar, e a palavra enfatiza a ideia de que o reino de Deus não é comida nem bebida. Nós somos livres para poder comer tudo que a gente quiser. Deus ainda põe um peso sobre esse homem, dizendo assim: olha, todos podem comer o que quiser, mas o meu chamado para você é de que você ande por um caminho mais estreito. Então ele se alimenta de gafanhotos e de mel silvestre. Que alimentação esquisita, né? Faz alguns dentre nós aqui que tem uns hábitos estranhos parecer até legal. E ele veste uma roupa de pele de camelo, que não era nenhuma iguaria da época, não era nenhuma vestimenta nobre. Era uma vestimenta grosseira, vestimenta de gente nômade, vestimenta de gente que jamais frequentaria um palácio. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente olha para a nossa vida e para o chamado de Deus para cada um de nós, às vezes nós nos confundimos dentro dessa perspectiva de tentar entender o caminho que Deus tem chamado a gente para trilhar. Porque todos nós, irmãos, de certa maneira, estamos buscando resolver a nossa vida. Todos nós, no fundo, queremos ser felizes. Até o diabo, eu acredito que ele quer ser feliz. Você acha que se tem algum ser nesse universo que deseja outra coisa, não faz sentido. Só que o diabo, ele não vai conseguir ser feliz, porque ele não consegue viver de maneira contraditória com a sua própria natureza. E a sua própria natureza é ser mentiroso e ser aquele que cobiça o estar no lugar de Deus desde o princípio. Então ele está condenado ao fracasso, não pelas coisas que ele faz. Porque se a condenação do diabo fosse pelas coisas que ele faz, bastaria ao diabo que ele retificasse o caminho dele, como qualquer um de nós faz, e automaticamente ele estaria agora vivendo como um bom cristão. A condenação do diabo está na manifestação da sua natureza. Então ele desde o princípio é fiel à sua natureza. Ou seja, quando Deus o cria como um anjo, limpo, puro, mas livre, ele permite então que essa natureza, que é dele mesmo, porque é livre, ele sucumba a essa natureza e viva segundo ela. Então o tempo todo nós temos que olhar para a nossa vida para tentar entender qual é a natureza que há em cada um de nós. E aí quando a gente vai peneirando a nossa vida, meus irmãos, talvez a gente chegue na conclusão de que não somos dignos como João Batista foi. Por quê? Porque ele foi prometido pelo anjo ao pai dele, um sacerdote que chamava Zacarias, de que ele seria aquele que prepararia os caminhos do Senhor. E ele permanece fiel nessa vocação ao longo de toda a sua vida. João não pisou na bola? Pisar na bola não, mas João, sendo humano, ainda vacila no momento da grande provação. Como todos os profetas e todos os homens de Deus vacilaram em determinada ocasião. Quando que João vacila? João, quando ele é preso, e por causa dele ter denunciado a questão do rei, do governador no caso, que estava querendo pegar a mulher do irmão, ele diz que isso daí é uma coisa imoral, que Deus não se agrada disso aí, papapá, por causa disso ele foi parar na cadeia. E o final da história, todo mundo geralmente conhece, que a tal mulher, como estava muito interessada nessa negociação, pediu a cabeça de João Batista numa bandeja,
e o rei havia dito que daria qualquer coisa que ela pedisse, ainda que fosse metade do reino, e por fim ele entregou a cabeça dele para a mulher. Mas João, quando está na cadeia, ele vive a crise da fé. E a crise da fé é assim: eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou porque Deus falou quem eu sou desde antes do meu nascimento. Eu sei o para que eu existo. Só que a frustração dele naquela ocasião é saber: Deus, eu cumpri a minha vocação ou não? E aí ele chama os seus discípulos, ele tem bons discípulos, que provavelmente eram bons amigos, afinal nessa hora você não vai chamar alguém que você não confia, né? E diz assim, vai lá e manda perguntar para esse Jesus, o Jesus que ele mesmo testificou, que era o Cordeiro de Deus que vinha para tirar o pecado do mundo. E ele diz assim, manda perguntar para ele se ele é mesmo aquele que haveria de vir ou se nós temos que esperar outro. Ou seja, qual é a crise de João Batista? Um homem ciente da sua vocação, ciente de quem é, ciente do que tem que fazer. A frustração dele é que à beira da morte ele fica assim, Deus, será que eu fiz certo? Será que eu fiz tudo ou será que eu fiquei devendo alguma coisa? E aí os discípulos de João vão procurar Jesus e Jesus fala assim, só responde uma coisa para ele. Fala para ele que os cegos vêm, os paralíticos andam, os surdos estão ouvindo e aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. Com certeza, quando essa notícia chega em João, deve estampar um sorriso no rosto, e aí ele vai para ser decapitado de uma maneira, às vezes, incompreensível para a nossa geração, né? Mas como tem sido a realidade em muitos países onde cristãos têm sido perseguidos por conta da nossa fé. Perseguição de verdade, não esse negócio de internet que o povo fica assim, não gostam de mim porque eu sou crente. São lugares que matam gente por ser crente. O que acontece? Acontece que quando a gente traz essa situação, então, para a nossa vida, às vezes nós vivemos uma crise. E não é uma crise legítima como a de João, que depois de ter dado toda a sua vida, às vezes tem aquele sentimento de falar assim, Deus, o que eu ainda devo? O que eu ainda podia ter feito e não fiz? Mas é a crise de olhando para aquilo que é uma vida na presença de Deus, uma vida consciente da vocação que recebeu em Deus, a gente fica vacilando no começo da caminhada. A gente fica vacilando, às vezes, nas coisas mais simples que o Senhor colocou para nós, para vivermos. Então eu anotei algumas coisas que talvez a gente considere como uma vida diante de Deus, e que talvez não seja. Porque os aspectos religiosos têm tomado um peso, uma dimensão na nossa existência, que às vezes anula de nós a verdadeira capacidade de sofrer a transformação de entendimento necessária para que a gente se torne gente inabalável dentro da vocação que recebemos da parte de Deus. E aí você me diz, que vocação é essa? Irmãos, o céu não vai abrir com aquela voz do Cid Moreira para falar com você que você tem que fazer isso ou fazer aquilo. Todos nós recebemos uma vocação ordinária do Evangelho e que essa vocação serve para todos nós. Ela serve para todos nós e para cada um de nós. E aquele que não se enquadrar dentro dessa vocação não tem parte no reino de Deus. Essa vocação é de que a gente pegue a nossa cruz e siga Jesus. Os passos já estão traçados. Então nós temos que entender agora, dentro daquilo que é a nossa própria vida, o quanto isso pode custar, o quanto a gente tem responsabilidade para com as situações que Deus colocou na nossa vida e como nós vamos nos posicionar diante disso. Mas na nossa religiosidade, às vezes a gente cria um monte de coisas que tem a aparência de uma devoção a Deus, mas que na verdade não é. É mais uma tentativa de que a gente anestesie a nossa própria consciência, se alienando daquilo que é o desejo de Deus para nós. E aí, meus irmãos, a gente vai fazer culto, a gente vai fazer ação social, a gente vai até evangelizar, só que Cristo não está no processo. Porque aquilo que Deus deseja da vida de cada um de nós é algo que precisa não apenas ser feito, porque, como eu falei, até o diabo não é condenado por suas obras. Ele é condenado pela sua natureza. E nós, todos nós, fomos encontrados por Deus como pecadores,
herdeiros de uma natureza que desde o Éden é uma natureza de desobediência, mas temos uma possibilidade de transformação que ninguém tem. A possibilidade de entendermos que o sangue de Cristo sobre a nossa vida muda a nossa natureza. Então, enquanto um tanto de gente está tentando fazer o bem para tentar agradar a Deus ou posar de religioso para os outros, nós estamos tentando transformar o nosso entendimento. Porque esse entendimento transformado e essa consciência de vocação vai fazer com que a gente viva agora de maneira que agrade a Deus. Você não vai ter mais que pensar assim, o que eu tenho que fazer para Deus ficar feliz comigo hoje? Mas você vai se empenhar em ter a mente de Cristo. E quando você tem a mente de Cristo, você faz aquilo que Cristo faz. E Cristo diz assim, eu só faço aquilo que eu vi o Pai fazer. Cristo não precisa mostrar o Pai a ninguém. E essa também é parte da nossa vocação, do nosso chamado como igreja de Cristo. Quando os discípulos viram para Jesus e dizem assim, mostra-nos o Pai, isso basta. Jesus entra em crise ali, que ele fala assim, rapaz, eu estou aqui vivendo, explicando, vocês ainda não entenderam nada, não. Como assim mostra o Pai? Olha para mim que você vai ver o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E essa tem sido a nossa vocação. Mas nós traduzimos isso, muitas vezes, em aspectos religiosos que não tem nada a ver com ela. Primeiro, a nossa obsessão pela ideia de ter um culto avivado. Ou pior, de ter uma vida avivada, que até é engraçado, né? Vida tem que ser avivada, né? Senão não é vida, é morte. Mas a igreja brasileira entrou num anseio por avivamento que, sinceramente, às vezes tira o meu sono. Porque o que é esse avivamento que tem sempre alguém buscando? Eu já vi muita gente na minha jornada que, às vezes, tem saudades de determinadas épocas que viveu coisas com o sobrenatural de Deus, como se isso fosse o grande sinal do avivamento na sua vida. Eu, particularmente, posso contar que já vivi muitas coisas sobrenaturais e, às vezes, até vivo ainda. Se você quiser perder uma noite de sono, de medo, depois vem conversar comigo, eu posso contar muitas histórias. Histórias que não são lendas, histórias que não foi coisa que eu ouvi falar, histórias que eu presenciei e que é absolutamente impossível que seja uma fraude. Eu experimentei do poder de Deus, eu já experimentei de coisas assim assustadoras. Mas uma coisa eu descobri nessa jornada, isso não é avivamento. Por que isso não é avivamento? Porque esse anseio pela manifestação do poder de Deus nunca teve o poder de transformar a minha vida. Mas o que transformou a minha vida, a ponto de eu não mais ter nem sequer medo dessa situação, é a palavra de Deus na sua simplicidade. Então, eu não sou cético, eu não sou um cessacionista que acredita que o Espírito Santo não pode fazer mais nada. Muito pelo contrário. Mas, irmãos, a palavra compreendida é que muda tudo. É que faz você agora passar aí por esse vale da sombra da morte sem se preocupar com absolutamente nada. Porque as certezas que são promessas de Deus para nós, né, para aqueles que receberam essa palavra, isso se torna algo normal na sua vida. E você não mais se surpreende com nada. Então o que é esse avivamento que nós estamos buscando? Temos que entender uma coisa muito clara. Os sinais não são para o crente. E Paulo fala um pouco a respeito disso. Os sinais são para os ímpios. E às vezes o nosso desespero por buscar um sinal da parte de Deus é para nós uma representação clara do como a palavra ainda não tem encontrado lugar no nosso coração, a ponto de que a gente não precise ver nada. Se a fé é certeza de coisas que não se veem, mas que esperamos com convicção, então o sinal vai na contramão da fé. Porque o sinal, para ser sinal, tem que ser visto. Então Deus faz sinais? Faz. Mas Deus não faz sinais para aquele que verdadeiramente compreendeu a vocação de Deus para a sua jornada. Ele faz sinais para que a gente não desanime pelo caminho. Mas quando a gente alcançar maturidade na jornada, meus irmãos, você não vai precisar ver nada. Porque você vai caminhar firme dentro daquilo que você sabe.
Então eu entendo que avivamento não é esse deslumbre por tentarmos manipular a vontade de Deus no sentido daquilo que desejamos. Mas o verdadeiro avivamento é gente que entendeu a palavra de Deus e mesmo sem ninguém dizendo para você o que você tem que fazer, você vai lá e faz. Esse é um homem avivado. João Batista prepara o caminho para a vinda de Cristo. Mas a pergunta é, quem prepara o caminho de João Batista? Este é um homem o maior nascido dentre mulher por uma coisa muito simples. Ele não tem um precursor. Ele não tem alguém que venha pregar para ele. O pai dele tinha função no templo. O pai dele estava no serviço ordinário. Mas ele recebe uma vocação extraordinária e ele é fiel na vocação que recebeu. O que mais que nós somos às vezes obcecados? Não, sei lá, o culto hoje não foi bom porque eu não senti o poder de Deus. Irmãos, o que é isso? O que é sentir o poder de Deus? E vou falar para vocês também com toda a propriedade. Quantas vezes eu já tive o privilégio de sentir o poder de Deus? Sentir mesmo. E eu não estou falando de um arrepio, não. Eu estou falando de verdadeiramente experimentar de situações em que a gente cai de joelho e fala, Senhor, eu nunca imaginei que o Senhor ia me colocar nessa situação e me mostrar as coisas dessa maneira. Mas a nossa fé pressupõe a ideia de que nós não vivemos pelo que sentimos, mas vivemos pelo que sabemos. Se você olhar Jesus no Getsêmani, à beira da crucificação, qual é o sentimento dele? O sentimento dele é consciente do seu chamado, consciente de que ele veio para morrer por nós e sabendo muito bem como é que essa morte vai se dar. O sentimento de Jesus é de desespero. Por que ele está lá no Getsêmani suando sangue? Porque isso é um sintoma típico de quem está à beira de ter um infarto, de quem está vivendo uma angústia de morte mesmo. Então eu te pergunto, você quer viver esse sentimento? Ninguém quer. Quem quer estar na posição de Jesus? Às vezes você fala assim, morrer daqui a pouco é difícil. Mas o pior não é morrer daqui a pouco, o pior é saber que vai morrer. E o pior é saber de que jeito que você vai morrer, que é trágico e que você tem como vocação não escapar. Essa é a vida de Jesus. Então, meus irmãos, nós estamos sendo chamados para não vivermos mais pelo que sentimos. Porque Cristo, naquele momento, deve ter sentido tudo que a gente às vezes sente. Aquela angústia de falar assim, rapaz, sai fora. E ele ora ao Pai dizendo isso, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Qual é a vontade do Pai para Jesus naquele momento? A vontade é, filho, tem que se ferrar. Tem que passar. E se o pai não poupou o próprio filho, por que às vezes nós achamos que nós seremos poupados? Então, meus irmãos, por mais que a gente sinta dores, por mais que a gente sinta coisas que nos constrangem, nós temos que entender que Deus nos chamou para um caminho que nem sempre vai ser agradável. E que o frio na barriga, o desespero da alma, isso é normal. Mas nós temos que continuar firme naquilo que Ele nos chamou. Aquele que não retroceder, né? Aquele que for fiel até o final, Ele diz que esse herdará uma coroa de glória. Esse herdará o reino dos céus. Então será que essa é a nossa esperança? Às vezes nós vivemos num desespero de receber um milagre da parte de Deus. E às vezes nós não entendemos o que é milagre. Imagina uma pessoa que está com câncer à beira da morte. E aí geralmente tem um constrangimento do crente de ir lá e orar por essa pessoa, né? Por quê? Porque o cara fala assim, se eu orar e ela não for curada. Irmãos, eu já orei por pessoas em diversas ocasiões, e eu tive o privilégio de ver Deus curar gente através da minha oração. O que para mim sempre foi engraçado, porque aí tinha gente que falava assim, velho, você tem o dom. Eu falo assim, velho, eu continuo achando que eu não tenho dom nenhum. Entendeu? Então se algum dom saiu, nunca foi de mim. Entendeu? Deus usou a mula para tentar ensinar os profetas. Mas não há poder na minha oração. Até porque a minha oração, o que é a minha oração? Que poder ela tem e no que ela difere da sua ou de qualquer outra pessoa? Mas Deus já curou a pessoa por intermédio da minha oração.
Mas um caso em particular me fascina, um caso em que eu tive a oportunidade de, junto com a Marina, a gente orar por uma senhora que estava no leito de morte. Um câncer já que assim, mandaram para morrer em casa. E aí a gente vai lá e ora por ela, e aquela mulher chora muito e tal, e depois a gente sai dali, passa 2 dias, ela morre, e a gente vai no velório, mas se você vê a alegria que essa mulher recebeu, a nossa visita, as nossas palavras de consolo, e essa mulher era uma mulher muito pobre, e que eu tinha uma história com ela. Quando eu era menino, se eu tinha 11, 12 anos, eu me lembro que ela tinha uns problemas na casa dela, assim, o chuveiro dela estragava. Ela era tão pobre que ela tomava banho frio. Não havia possibilidade de comprar um chuveiro Lorenzetti de 20 conto. O marido dela tinha ficado cego, quase cego, por causa de diabetes, e ele então ficava só dentro de casa, tateando. Uma casa assim, uma meia água no fundo do quintal, uma situação mais constrangedora. E o velhinho, ele era meio marceneiro, né? Eu falo meio porque ele era atrevido a ser marceneiro. Então ele ficava lá fazendo banquinho, fazendo as paradas, e eu achava muito legal que quando eu sentava no banquinho que ele fazia, o banquinho era penso, cada pé tinha um tamanho. Porque ele não enxergava, então ele fazia do jeito que ele conseguia. Aí eu, um menino de 11, 12 anos, ia lá, arrancava o chuveiro da mulher, levava o chuveiro para minha casa, desmontava o chuveiro inteirinho para descobrir o que estragou. E aí eu tinha um chuveiro velho lá no fundo de casa, eu catava a peça de um para consertar o outro. A hora que minha mãe viu eu com o chuveiro da velha desmontado, aquele chuveiro de ferro de antigamente, vocês lembram? Dava conserto, né? Hoje nada dá conserto. E aí estou eu lá consertando, trocando as borrachas e tal. Minha mãe, na hora que viu, falou assim: meu filho, chuveiro da Dona Maria. E agora? Ela já não tinha chuveiro, agora ela tem só o cano na parede, né? E aí eu consertei, fui lá e fui fazendo amizade. Mas quando a gente orou com essa mulher no leito de morte, dali 2, 3 dias ela morreu, e a gente foi no velório, como havia no nosso coração um sentimento interessante. O sentimento de falar assim: Deus, obrigado pelo milagre que o Senhor fez na vida dela. Porque a nossa oração naquele momento era muito mais do que pedir para Deus que Ele curasse a saúde dela, embora a medicina dissesse que é impossível. A nossa oração era para que Deus curasse a alma dela, para que Deus salvasse a alma dela. E como foi gostoso orar por isso ali. Então, às vezes nós estamos esperando um milagre, que não é um milagre que Deus está querendo fazer, meus irmãos, embora eu não tenha constrangimento nenhum de orar por Ele. Não tenho mesmo. Quem pode fazer ou pode deixar de fazer é Deus. Se Deus tivesse curado aquela senhora, que já tinha seus 80 e tantos anos, e ela tivesse ganhado aí uma sobrevida, uma saúde espetacular, quantos anos essa mulher iria viver, antes de morrer novamente? De que adianta a ressurreição de Lázaro, que Cristo foi lá e ressuscitou e tirou ele de dentro do túmulo? Inclusive o próprio Jesus diz, na hora que ele ora, que ele fala: Pai, eu sei que o Senhor me ouve, mas eu estou orando, é para que eles creiam que foi o Senhor que me enviou. E aí ele diz: Lázaro, vem para fora. Então você entende que o sinal, o milagre, você acha que era para Lázaro, meu amigo? Você acha que era apenas para Marta e Maria, suas irmãs? O sinal é para que as pessoas possam ver Deus através de nós. Mas Lázaro morreu de novo. Passaram-se os anos e Lázaro morreu de novo. Lázaro era amigo de Jesus, e se ele era amigo de Jesus, eu não tenho dúvida nenhuma a respeito da salvação dele. Então ele já podia ter morrido ali, ter ido para o céu, esperado Jesus na glória. Mas ele morreu depois por causa de uma ocasião especial. A pergunta é: que milagre nós estamos buscando da parte de Deus? Às vezes nós não estamos entendendo que o maior milagre que Ele quer fazer é trazer a nós essa consciência, então, de quem somos e do porquê vivemos em comunidade. Porque milagre, meus irmãos, é a gente sabendo quem nós somos, e quando vai passando a peneira aqui, as pedras aparecem. A gente então olhar para as pedras que há na vida uns dos outros e dizer assim: Senhor, eu quero ser um milagre para a vida do meu irmão. Isso é milagre, meu irmão. Isso é o sobrenatural de Deus agindo. Mas quando a gente começa a escolher demais, fala: não, com fulano eu não quero andar mais, porque pelo amor de Deus, eu perdoo ele, eu só não quero ele perto. Já pensou Jesus falando isso a seu respeito? Chega no dia do juízo, Jesus chega para você e fala assim: ô Ari, beleza, seus pecados estão perdoados,
mas eu não quero você perto de mim, porque eu não sou obrigado. Então vai para o inferno. Então às vezes nós estamos condenando pessoas ao inferno, porque nós não queremos ser a resposta de Deus. Outra coisa que temos uma obsessão, né? Ouvir uma nova palavra. A gente às vezes está buscando. Gente, eu preciso de uma palavra nova, um negócio que me dê um empurrão. Irmão, o que empurra para frente é um pé na bunda, não é uma palavra. Jesus, quando está falando a respeito do ensino dos fariseus para as pessoas, ele diz uma coisa extraordinária. Ele diz assim: o ensino dos fariseus é bom. Ouçam o que eles falam, só não façam o que eles fazem. Porque eles atam fardos pesados sobre as costas dos homens, mas não ajudam a carregar nem com o dedo. O problema do fariseu não é o seu ensino. Tanto que Jesus, em umas sacadas muito geniais assim, ele cita o ensino rabínico para rebater os próprios rabinos. É de uma malandragem ali inacreditável. Às vezes quando a gente não tem muita ciência dos ensinos rabínicos, você lê o negócio, você não entende como que Jesus está cutucando na ferida. Quer ver um exemplo clássico? Vira os caras lá e estão discutindo a questão do sábado. Então, sábado pode fazer, pode, não pode fazer. O ensino rabínico diz, os caras criaram lei para tudo, né? Já que eles não têm o que fazer, eles ficam lá pensando lei. Então eles começaram assim, olha, caminhar mais do que tantos passos é trabalho. Então, o judeu ortodoxo, quando ele está no sábado, né, no sabá, então o que acontece? Começa sexta-feira, 6 horas da tarde, vai até 6 horas da tarde de sábado, ele sai de casa contando os passos. Então ele vê quantos passos ele pode andar, ele só anda metade para depois poder voltar. Porque mais do que isso é trabalho. Outra coisa que a doutrina dos fariseus criou é uma ideia de quanto peso um homem pode carregar. Então carregar mais do que tantos quilos é trabalho. Então você imagina como a vida das pessoas é um inferno. Só a mulher vira e fala assim, puxa esse sofá daqui para lá. Fala assim, não, hoje não, porque hoje é sábado. Né? Mas pega a panela de pressão. Não, a panela de pressão eu posso, porque aí está dentro da lógica dos quilos. Então olha a dimensão da lei. Aí os caras estão lá discutindo o sábado e tal, e havia 2 preceitos na lei que são extraordinários também, interpretação dos rabinos, porque isso não está na Torá, no Antigo Testamento. Isso é a interpretação deles a respeito do mandamento. Aí o que tem lá? Tem uma interpretação que fala sobre o curandeirismo, que diz que é proibido fazer mandingas do tipo usar elementos da terra, algo do tipo, para curar a gente. Outra coisa que os rabinos afirmam é que para curar um cego tem que ser um profeta. Mas para curar um cego de nascença tem que ser o Cristo. Olha que coisa, hein? E outra coisa que os rabinos dizem é que se um homem está andando no sábado e dá uma vontade de cuspir, ele não pode cuspir no chão. Mas ele tem que procurar uma pedra e cuspir em cima da pedra. Por quê? Porque se ele cuspir no chão, a saliva mistura com a terra e faz barro. E fazer barro é o trabalho do oleiro. Olha o naipe, gente. Então vocês entendem como é que Jesus fica batendo de frente com os caras? Aí beleza, tá os caras lá reunidos, discutindo a respeito do sábado. No meio da discussão, depois você pega a sua Bíblia e dá uma conferida nessa história. Aparece um cego de nascença, aí Jesus vira para a terra e faz assim, acabou a discussão ali. Todo mundo já olhou e falou assim, pecou. Cuspiu na terra. Aí, para piorar, ele vai lá com o dedo, cata a terra com o barro, pecou. Cata o barro, passa no olho do cego, todo mundo, pecou. Só que aí o cego é curado. Para curar um cego de nascença, tem que ser o Cristo. Então, gente, quando você lê a Escritura a partir dessa dimensão, você fala assim, rapaz, Jesus é tirado, né? Ele não quer curar o cego. Ele quer trazer ensino a toda a comunidade a respeito de como o caminho de Deus é para ser muito mais simples do que a nossa religiosidade tem colocado. Então Jesus está dizendo assim, o ensino dos fariseus basta. Embora ele é cheio de firula, ele não é de todo ruim, ele é até bem intencionado.
E ele não traz, então, um novo ensinamento, mas as palavras de Jesus é de que até os pingos nos is, os tios, as vírgulas, de tudo aquilo que a lei trouxe para nós, isso seria cumprido. Então, por que vivemos nesse anseio de uma nova palavra? Sendo que, às vezes, o que nós estamos precisando é da mesma palavra. Um entendimento transformado, que nos trará consciência da nossa vocação, vai fazer com que a gente agora olhe para a mesma palavra e aprenda uma maneira mais graciosa de vivê-la. A graça trazida por Cristo Jesus não está mandando a gente revogar mandamento, mas está mandando a gente agora, tendo o coração e a mente naquilo que é a vontade de Deus, exceder os mandamentos pela consciência de que nós somos filhos do Altíssimo. Então eu não tenho mais que amar o meu irmão e odiar o meu inimigo. Eu tenho que amar a todos, porque assim eu excedo o mandamento. E assim vale para toda a lei. Então por que buscamos um novo mandamento? Por que buscamos uma nova lei? Por que buscamos uma nova palavra? Vivemos num anseio, num desespero de tentar, através da nossa religiosidade, adorar a Deus. Que adoração é essa que Deus está buscando, irmãos? Que adoração é essa? Que desespero é esse? Que assim, não, porque eu estou indo lá para o culto para adorar a Deus. Se você pudesse adorar a Deus diretamente, você poderia fazer isso da sua casa. Afinal, Deus está buscando os que o adorem em espírito e em verdade. E como essa ideia de adorar em espírito e em verdade se traduz através da vocação de Deus para nós. A gente entendendo que a coisa mais importante que a gente poderia fazer aqui hoje é estar ao redor da mesa. Porque essa é a verdadeira adoração que Deus busca da parte de cada um de nós. Não é que a gente faça algo, não é que a gente resolva algo, mas que a gente tenha a consciência de que nós somos uma família da qual Ele é o Pai. Isso é a verdadeira adoração. E se a gente fosse maduro o suficiente para entender isso, meus irmãos, a gente não precisaria nem do resto do culto. Porque apenas estar à mesa, repartindo aquilo que Deus falou com cada um de nós ao longo da semana, poderia nos abençoar mutuamente muito mais do que qualquer palavra que for proferida no microfone. Então, como às vezes a gente ainda está andando de muleta, né? A gente não aprendeu a correr como Deus está querendo fazer que a gente corra, a gente vai viver através dessas formas litúrgicas. Mas amém, vamos lá, vamos continuar. E por que isso? Porque partir o pão representa a consciência de que Deus não está preocupado com a nossa fome, individualmente, mas Ele está preocupado em gerar pessoas que têm o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de que podendo ser herdeiro de tudo sozinho, podendo ser o único nos céus que é rei sobre tudo e governa sobre tudo, Ele não veio buscar servos, Ele não veio fazer servos para o Senhor, Ele veio fazer irmãos. Então Cristo é o primogênito dentre muitos irmãos. Cristo está dividindo a sua própria herança. Ele parte o pão, o qual Ele diz que é o seu próprio corpo, em favor de todos nós. E por que nós então achamos que aquilo que Deus colocou na nossa vida, que tanto tem nos abençoado, tem como dever abençoar apenas a gente? Ou a gente começa a se partir na direção uns dos outros, para abençoar uns aos outros, principalmente os que não merecem, porque Jesus deu pão até para Judas Iscariotes, meus irmãos. E com certeza, o ter experimentado de todas as coisas que os outros discípulos também experimentaram, é o que traz mais juízo sobre a vida de Judas. Às vezes você acha que Judas é o cara que é chamado de filho da perdição por Jesus, por causa de um beijo que ele deu, por causa de 30 moedas que ele recebeu. Gente, é sério mesmo. O que Pedro fez é muito pior. Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, não é o que nós fazemos. Mas essa consciência, então, de chamado, essa consciência do porquê existimos. E Judas, então, tendo experimentado de tudo que havia de bom e de melhor, igual a todos os outros, ele foi fiel à sua natureza. Ele não se permitiu ser transformado pelo sangue de Jesus que estava ali à disposição dele. Ele, tendo conhecido o próprio Cristo, ele ainda assim amou mais a si mesmo do que os seus irmãos. Então nós temos que partir o pão. E que pão é esse, meus irmãos? É o nosso corpo, em favor uns dos outros.
é entender que nós não estamos aqui para ir para o céu sozinho. A porta não é estreita porque vai ser difícil de gordo passar. A porta é estreita porque nós temos a obrigação de passar junto, meus irmãos. Então, se você está preocupado com ir para o céu, você já está preocupado errado. Porque a porta é estreita e você não vai conseguir passar. Agora, o sentimento correto é o mesmo que houve em Cristo Jesus. Cristo Jesus, podendo voltar para o Pai sozinho, ele diz assim: Pai, nenhum daqueles que o Senhor me deu, eu perdi. E a gente tem que fazer essas contas na nossa vida, tentando discernir o seguinte: quem são aqueles que Deus tem nos dado? Será que nós estamos se partindo em favor dessas pessoas? Será que a gente está virando e nas nossas orações dizendo assim: eu não quero saber, Deus, eu não quero nem saber, eu quero meu pai, eu quero minha mãe, eu quero minhas irmãs, eu quero meu amigo de trabalho, eu quero meu vizinho, eu quero aquele morador de rua que eu troco ideia com ele uma vez por semana. Eu quero, Deus. Eu sei que eu não tenho direito de exigir nada, mas eu quero, Deus. Como que eu vou ser pleno? Como que eu vou viver a alegria que transborda se eu estiver do teu lado, Pai, mas o meu irmão não tiver? E aí a gente então se parte por essas pessoas, e meus irmãos, aí vocês vão ver Deus operar na nossa vida. E por último, às vezes nós temos uma crise de entendimento a respeito do que é celebrar essa unidade. O que é celebrar a unidade? Estamos reunidos para celebrar a unidade do corpo de Cristo. Celebrar a unidade, meus irmãos, é a gente entender que eu não sou importante. É entender que Deus não quer falar comigo. É entender que Deus não quer resolver o meu problema. Deus está preocupado com o nós. E é no meio de nós que Ele fala, que Ele opera, que Ele transforma, que Ele faz tudo que Ele quer fazer. Então, ou eu começo a renunciar ao eu, para que a gente possa viver o nós, ou então esse papo de celebrar a unidade vai ficar sempre na teoria. E Deus quer nos libertar disso daí, meus irmãos. Deus quer nos libertar de uma coisa que é muito mais perigosa do que o diabo, com todos os seus anjos, que Mamon com o dinheiro e toda a sua atração e todas essas paradas. Deus quer nos livrar dos nossos apetites. Deus quer nos livrar de nós mesmos. Quando a gente for liberto de nós mesmos, meus irmãos, que libertação que a gente vai experimentar. Porque aí a gente não faz mais conta. Tudo que Deus nos abençoar, a gente vai ter o prazer de usufruir entre nós. E não mais pensando apenas naquilo que é a minha própria vontade. Então que Deus, irmãos, possa curar o nosso entendimento com relação a isso tudo. E que a gente possa ser digno de ter um chamado aí a ponto de sermos melhores do que João Batista. Porque Jesus disse que o menor no reino dos céus é maior do que ele. Que responsabilidade, né? Que dores, que complicação. Mas Deus tem nos chamado para isso, e se Ele chamou, com certeza Ele vai prover as condições para que essa transformação aconteça na nossa vida. Então, irmãos, cuidem uns dos outros. Vamos se alegrar, não pelas coisas que podemos fazer, mas pela unidade, da gente estando junto, poder cuidar uns dos outros, até que todos nós alcancemos a estatura de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença, agradecendo porque o Senhor nos chamou para vivermos como família. O Senhor nos destinou uns aos outros. O Senhor nos condenou, Pai, a sermos família, irmãos uns dos outros. Que a gente não fuja dessa responsabilidade e que a gente fuja de toda aparência de religiosidade que não expressa com significado real a verdadeira vocação que o Senhor trouxe para cada um de nós. De que nós sigamos os passos do Teu Filho Jesus e de que o Senhor seja visto através de nós, tanto quanto foi visto através do Teu Filho. Repreenda, Senhor Deus, os nossos apetites, repreenda, Senhor Deus, o nosso egoísmo, e que o Seu nome seja glorificado na simplicidade da nossa maneira de viver, Pai. E se houver alguma coisa na nossa vida que às vezes tenha atrapalhado o mover do Senhor, repreenda isso na nossa vida. Ainda que seja dinheiro, ainda que seja um bom trabalho, ainda que seja uma estabilidade, Pai. Porque é melhor a gente chegar às vezes todo complicado, com o joelho tudo ralado, Pai, mas viver com o Senhor na eternidade, junto com os nossos irmãos, do que a gente tentando se salvar, Pai, a gente ir para a perdição. Perdoa-nos, Senhor Deus, e livra-nos de nós mesmos. Em nome de Jesus.
Amém.